Muito bem, vamos para mais uma aula. É 1 Reis 19, versículo 4, que diz assim: Ele, porém, entrou pelo deserto o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. A palavra de Deus nos traz aqui no nosso raciocínio algo fundamental, que deixa a entender que todos nós passamos por momentos de crises. Todos nós passamos por momentos de crises. Momentos que parece que chegou o fim, chegou no limite, não dá mais, não tem como, não tem jeito. E parece que quando você vai ver a vida dos profetas, você pensa, não, esses homens são homens extraordinários, mas na verdade você vai observar que esses homens passaram por momentos de aflição, por momentos de crises, por momentos de desespero. E o desespero, ele prejudica a pessoa, e nós estamos falando da alma. Esse curso aqui, essas palestras são para falar da alma, né? É o objetivo nosso. E quando a nossa alma se encontra em um desespero, em um medo extraordinário, um medo fora do controle, nós observamos que a pessoa não consegue obter resultados. E esses resultados se perdem no momento. Observe isso aqui. O profeta que eu estou falando, estou trazendo aqui, é o profeta Elias. Esse profeta Elias é aquele que ora para o fogo cair do céu, queimar o altar. Ele enfrenta os profetas de Baal, ele enfrenta Jezabel, Acabe, fala que não vai chover. Você lembra dessa história? Se você não lembra, estuda isso aí. Esse homem era um homem inteiramente comunhão, tinha uma comunhão com Deus. Agora, você vai observar que ele tem um momento de crise, em um momento que ele fica desesperado, em um momento que ele passa por aflição, e aflição na alma. Por quê? Porque ele se sente só. E aí é o problema de muitas pessoas, quando as pessoas se sentem só. Quando as pessoas se sentem só, ele perde inteiramente o equilíbrio emocional, porque ele dá vazão para o desespero, não sei se você vai me entender, ele fica sem sentido de vida. Elias, ele diz que, nas suas palavras, que ele não era melhor do que seus pais. Dá para entender que os seus pais foram homem e mulher, que honrava inteiramente a Deus. E Elias disse: olha, cheguei no limite, acabou, não consigo mais, não posso mais, não tenho capacidade mais, não vou mais, chega. E aí isso aí prejudica muitas pessoas, porque quando as pessoas colocam um ponto final na sua história, Deus faz uma vírgula para continuar a escrever aquilo que você colocou um ponto final. Elias, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que tinha intimidade com o reino, ele pediu a morte para si. É diferente da pessoa que quer suicidar. Ele pediu para que Deus terminasse sua vida. Agora você vai observar algo fundamental aqui, meu irmão. Por que às vezes nós nos sentimos assim? Não é essa a pergunta? Por que às vezes nós nos sentimos tão desesperado, tão afastado, que parece que Deus está ausente das nossas aflições? Por quê? Porque não temos solução naquilo que nós almejamos. Por quê? Pega isso aqui.
Tem muitas coisas que nós passamos na nossa vida que Deus vai aparentemente, entre aspas, ausentar-se para ver qual que é a sua postura no meio dessa dificuldade. Pega isso aqui. Primeiro passo: tenha uma postura diante do Senhor. Você está em momento de crise e a crise vai fazer você desestabilizar. E o desestabilizar faz a sua alma ficar aflita. E por isso que você não tem gozo nem de dormir mais, porque você está numa aflição tão grande que você está desestabilizado. Você perde o equilíbrio, porque a crise tira o seu chão. E é aí que Deus quer ver qual que é a sua postura. O momento de crise é para que você possa estar diante do Senhor. O momento de crise é para que você se posta diante dele, se joga na presença dele. Marta e Maria perde Lázaro, seu irmão. E tem duas questões aqui fundamental. Maria diz assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz assim para ela, assim, para Marta, olha só, para Marta melhor dizendo, fala assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aí Marta diz assim: Senhor, eu sei que vai ressuscitar, que vai ter ressurreição naquele último dia, no dia da tua vinda. Isso eu sei, eu estou ciente disso, eu conheço a palavra. Mas aí quando chega Maria, Maria chega diferente. Ela se joga aos pés de Jesus. E aí ela fala a mesma coisa, e Jesus chora pela atitude de Maria. Sabe o que eu entendo aqui, meu irmão? É que muitas vezes, e eu estou muito cansado hoje, estou falando essa aula aqui, mas eu estou exausto, mas eu tenho que falar isso aqui para você. Muitas vezes a pessoa chega em Jesus de forma errada. Ela está com a crise, ela está com o problema, ela tem que resolver o seu problema, mas chega em Jesus de forma errada, de forma equivocada. E aí é onde está o problema, meu irmão. Quando você chega em Jesus de forma errada, você não tem a solução imediata, porque Jesus, ele entende a sua dor, ele chora com aqueles que choram. Ele entende a sua dor. E eu quero que você entenda isso aqui. Eu estou abrindo meu coração para você. Problema vai ter sempre, meu querido. O problema é como que você vai resolver esse problema. Mas eu quero a solução, não quero problema. Não é. Porque você tem que saber de que forma que você vai resolver, de que forma você vai chegar em Jesus, de que forma você vai olhar para Cristo, de que forma que você vai compreender como Ele vai agir. Você não pode resolver esse problema. Essa aflição é demais para a sua alma, você não pode resolver isso aí. Agora, o detalhe é o seguinte: você vai entregar na mão de Jesus ou vai continuar segurando isso aí? Estou abrindo o coração aqui. Seja o que Deus tem para você, para mim, para você. Elias desejou a morte, porque percebeu que estava só, percebeu que estava em crise. E crise, irmão, irmã, é para ser resolvido por Jesus, não é por mim e por você não. Então qual que é a minha atitude então? Descansar. Deus, você não sabe. Rapaz, para com isso. Você que não sabe quem é o meu Deus. É você que não sabe quem Ele é. Você não conhece quem é o tamanho do nosso Deus. Você não conhece o tamanho do poder dele. Você está no barco, Jesus está junto com você, mas você esqueceu que Ele pode parar essa tempestade.
Você esqueceu que Ele pode acalmar esse mar. Você esqueceu disso. Você tá olhando para a adversidade, está olhando para a crise. Vai afundar, vai acabar, vai afundar, vai destruir. Mas Jesus está no seu barco. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Jesus está no barco, Jesus está no barco. Para! Jesus está no barco. Tranquiliza aí. Se coloca na disposição. Eu tenho que ser Maria, jogar aos pés de Jesus, dizer: Jesus, vem aqui, vê aonde eu enterrei ele, aonde eu enterrei os meus sonhos, aonde eu enterrei, Jesus, olha aqui, Jesus, aonde eu coloquei ele. Sabe? Não venha achar que porque você está me vendo eu não passo por problema. Passo sim, meu irmão. Só que é o seguinte: crise é Ele que resolve, não é eu. Não é meu departamento. Meu departamento é acreditar e crer que Ele pode resolver os meus problemas. É muito fácil falar porque você não está com enfermo, é muito fácil falar que você não está passando por problema, realmente. Mas quem está falando com você não é eu, é o Senhor, o Espírito Santo está dizendo para você: para. Elias disse assim: ó, acabou, eu estou em crise, eu quero morrer, eu não quero mais, acabou. E Deus está dizendo para Elias e para mim e para você: come da palavra, come das escrituras, come, alimenta, chega na minha presença. Aleluia! Come o pão que eu deixei para você, porque você vai ver no versículo 6 que o anjo toca em Elias e fala assim: tem pão, tem água. Você que está olhando para as crises demais está esquecendo que tem pão. Tem pão, tem água, tem pão, tem água, tem pão, tem água. Tem pão, tem água. E aí é que você tem que entender o seguinte: quem que eu vou escutar? Quem que eu vou acreditar? Na crise? Ou eu vou acreditar naquele que diz para mim: tem pão e tem água? A Bíblia diz que Elias voltou pelo seu caminho porque Deus mandou ele ungir rei, ungir profeta, porque ainda a história dele não acabou. Eu quero dizer algo para você, você que está me vendo até aqui. Quem diz que a sua história acabou? Quem diz que a sua história acabou? Tem pão, tem água. Quem diz que a sua história acabou? Quem diz que a sua história acabou? Aqui, agora, quem diz? Tem pão, tem água, tem pão, tem água. Oh, Deus, tem pão. Espírito Santo de Deus, eu quero comer desse pão e beber dessa água. A minha alma precisa desse pão, a minha alma precisa dessa água, porque eu estou em crises. E as crises estão me dizendo que eu não conseguirei, mas eu sei que se o Senhor entrar na minha história, entrar na história dessa pessoa,
vai mudar. Vai mudar. Porque tem pão. Nunca faltou pão na casa do pão. Nunca faltou água no ribeiro, no rio, no riacho, na fonte. Tem água. Oh, aleluia. Tem pão, tem água. Deus está gritando para você nesse curso. Tem pão, tem água, tem pão, tem água, tem pão, tem água. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Oh, aleluia. Tem pão, tem pão, tem pão, tem pão. Quando ele chega, ele resolve os seus problemas. Quando ele chega, ele resolve o seu problema, porque tem pão, tem água. A crise te fez você ter miopia espiritual, mas hoje ele está limpando, para você ver o pão e a água. Ai. Eu vou deixar aí uma tarefinha para você. Você vai meditar nesse hino que eu vou colocar para você. E você vai repetir. Quando estiver escutando esse hino, você vai falar assim dentro da sua alma: ainda tem pão. No meio dessa fome toda ainda tem pão. E no meio dessa sede toda ainda tem água. Fica com Deus. Faz a tarefinha. Deus te abençoe.